Fala, meus companheiros e minhas companheiras, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Hoje eu tenho uma mensagem de Jesus, tá? Para você, daquela série, né, que eu tenho certeza que não vai acabar. Porque o próprio Jesus falou, né, que passarão céus e terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre, né? Então, eu creio, por isso eu creio que essa palavra aqui vai ficar eterna aqui. Nós vamos morrer, mas a palavra de Deus vai continuar aí. Já há mais de 2 anos está aí, sendo o livro mais vendido, né? Mais lido no mundo. E está expandindo mais ainda, né? Graças a Deus. E antes de nós entrarmos, né, da mensagem hoje, da série Jesus, da série Jesus Cristo, eu quero orar com você, tá? Meu Deus, meu Pai, que o Senhor, Deus, venha transformar, curar, que essas pessoas se convertam de todo mal, dos seus maus caminhos, Deus, se volte ao Senhor, não pela dor, mas pelo amor, Deus, que ela venha te servir, que ela seja batizada no Espírito Santo, essa pessoa que se converter ainda não é batizado, que ela ainda não se batizou nas águas, que é novo convertido, que seja batizado nas águas na hora certa, no momento certo, que só o Senhor sabe, toque no coração dela. Ela vem servir para a tua obra, fazer as coisas, as boas obras, dê bons frutos aqui na terra, Deus. A palavra do Senhor fala aí de frutificar, que vai multiplicando os frutos aqui na terra. Não gerar frutos, não gerar filhos, mas gerar amor, gerar coisas boas, Deus. Então é isso que eu venho pedir ao Senhor, que venha fazer tudo conforme a tua vontade na vida dela, que seja um grande homem, uma grande mulher de Deus, em nome de Jesus. Usa ela, Deus, faça, Deus, a ser uma mulher de oração, um homem firme no Senhor, que não negue o Senhor por nada. Em nome de Jesus, perdoa os pecados delas, Deus. Cura ela, Deus, transforma ela. Usa ela, Deus, como profeta da tua casa, Deus, como mulher, uma varoa e esse varão, em nome de Jesus, que são propriedade exclusiva do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E a mensagem que o Senhor vem nos dando hoje, ela se encontra lá no Evangelho, conforme escreveu Mateus, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 3, e o versículo que a gente vai ler é o versículo 8, tá? Que o Senhor vem dizendo assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Bom, essa mensagem aqui, né? Esse texto aqui do capítulo 3, ele todinho vem falando de João Batista, né? O homem que só fez o que a palavra de Deus tinha falado para ele fazer, né? Que os profetas, como Isaías, profeta messiânico, falou que ele tinha que fazer aqui na terra, até que o Senhor Jesus Cristo aparecesse. E era o quê? Pregar o reino, falar da palavra do reino, igual nós estamos aqui fazendo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui é até o Senhor Jesus Cristo aparecer em cena, começar o seu ministério. Agora aqui não, nos tempos de hoje a gente está fazendo até Jesus voltar para arrebatar a igreja, né? Levar, tirar a igreja daqui, da terra, e levar para o céu, para o reino de Deus, que é lá no terceiro céu, para viver com ele, né? Que está à destra, né, do trono de Deus. Então o João Batista, né, um homem de Deus, um profeta de Deus e primo de Jesus, ele veio cumprindo o que a palavra de Deus tinha que fazer, que ele tinha que levar a palavra para as pessoas que precisavam se arrepender dos seus pecados, né, se converter ao Senhor, que nós fomos chamados para isso, né, por Jesus, é o que os discípulos com Jesus, né,
no ministério de Jesus fazia. Que era pregar o evangelho, converter as pessoas dos seus maus caminhos e salvar aquela alma, aquela pessoa. Né? Porque a palavra do Senhor fala, Jesus quando partiu falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Queria preparar moradas, que é lá no céu, onde Deus está e onde Jesus está, né? Então, lá tem casa para todos nós. Então, nós estamos aqui para fazer o ID, né? ID por todo mundo, pregar é toda criatura. E era o que o João Batista foi chamado para fazer. Pregar, salvar, igual ele batizava nas águas as pessoas que se arrependiam. Né? Ele pregando o reino, pregando a palavra, às vezes falando forte, pesado, igual Jesus falava. Igual às vezes tem hora que nós temos que pregar, falar, para tocar, transformar aquela pessoa abrir os olhos, né? Tirar aquela coisa que fica tampando os olhos, né? Que Satanás ele faz isso para a pessoa não enxergar a Cristo, não enxergar as coisas boas, tirando as escamas dos olhos caindo, o pessoal podendo enxergar, ver como é bom servir a Cristo, andar com Cristo, fazer as coisas de Cristo. E era que o João Batista ele fazia. Ele foi chamado para pregar no deserto, tanto que ele é a voz que clama no deserto, pregava no deserto. E como a gente sempre quando prega tem os pessoal que não gosta, o pessoal que critica, né? Quando a gente fala a verdade, quando a gente tá fazendo bem, igual os profetas passados, né? Igual o próprio Isaías fazia, pregava, falando que Jesus estava vindo, né? Que as pessoas se arrepender, o profeta messiânico que mais falou de Jesus no Velho Testamento, as pessoas não gostavam, não queriam ouvir, igual Jeremias falou, né? De Deus para aquelas pessoas, ele chegou a chorar de tantas tristezas das pessoas não entender, não ouvir, né? Ele estava tanto que ele é chamado profeta chorão, Jeremias, que ele chorou muito de tristeza, as pessoas não acreditaram, ele achando que Deus não estava vendo, não estava ouvindo, mas Deus ele vê tudo, ele escuta tudo. Antes da gente pensar, ele já sabe o que a gente vai falar, já sabe os pensamentos. Tanto que as pessoas, às vezes, quando Jesus estava perto assim, as pessoas não queriam falar, Jesus já sabia o que as pessoas estavam querendo falar mal dele. Teve um que, no pensamento, falando que ele era Deusebu, né, que era o diabo. Ele viu o pensamento daquela pessoa. A pessoa nem falou. Ele falou: ah, como é que diabo expulsa o diabo? Demônio expulsa demônio? Que nunca viu isso. Que só expulsa demônio quem é homem de Deus. Igual Jesus era, profeta de Deus, filho de Deus. E o próprio Deus em forma de homem. Ele ouviu o pensamento. Aquela pessoa não chegou nem a falar, mas estava perto, ele ouviu. Igual Deus sabe o pensamento de vós, eu sei o pensamento de vós, que não é pensamento bom. O coração do homem é enganoso, o coração do homem é perverso, é mau. Por isso nós temos que ter um coração igual a Deus, igual Davi falou. Dai um coração igual a Deus, lá no salmo dele. Ele estava querendo, porque o coração do homem é pecador. Mas de Deus não. De Deus é amor. É os frutos do Espírito Santo, né? Porque a gente conhece a árvore pelos seus frutos. É o que? Os frutos bons. Não tem como a árvore ruim dar fruto bom. Entendeu? Não tem como uma árvore dar uma fruta que não é da árvore dela para dar. Não. Então ali já sabe quem é de Deus e quem não é. Então Jesus expulsava demônios porque era filho de Deus, tinha todo o poder e autoridade no nome dele de expulsar demônios. É o que Jesus deu para os seus discípulos quando ele estava ensinando para os discípulos. E aqui, né, em Jerusalém, né, na Judéia, o João Batista ele fazia isso, pregava o reino, pregava a palavra de Deus, converter, ele ganhou muitas almas pregando no deserto. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo aqui na internet, tem pouca pessoa vendo. Essa palavra não tá
fluindo, o vídeo não está fluindo, aquela pessoa não está entendendo a mensagem de Deus, não está reconhecendo, não. Mas sempre tem alguém que a palavra serve, alguém que a palavra toca, o Espírito Santo toca naquela pessoa, aquela pessoa se converte. Pela glória, toda a glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque sem Ele, o próprio Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Que Ele deixou o Espírito Santo, né? Que Ele age nessas horas, que nos capacita a falar, a fazer as coisas, né? E a tocar nas pessoas, de sair dos vícios, das coisas ruins, né? Do pecado, que era o que João Batista fazia no deserto, né? Deus usava muito ele, né? Até Jesus aparecer em cena. Entendeu? Que até aqui quem parecia, quem se destacava, não é o João Batista, né? Mas ele era as pessoal, né, ouvia falar ele como fosse o Cristo, achava que ele era o Cristo, porque estavam esperando o Messias, né? O Jesus que todo mundo falou. Mas não, Deus já tinha falado que João Batista ia endireitar o caminho, começar o ministério. É igual a gente começa nosso ministério, né, na nossa casa, né? Deus, os filhos vai seguindo o exemplo dos pais, vendo que é a mulher de Deus, o homem de Deus, pregando, falando a palavra de Deus, fazendo certo, os filhos vai pro mesmo caminho. Vai ser um grande homem, uma grande mulher, que é o exemplo, né, dos pais, ver que aquelas pessoas são homens de Deus, pessoas de Deus usadas, só sabe falar de Deus, do amor de Deus, do Evangelho de Cristo, algo bom, algo prazeroso, né, de se falar, de se ouvir. A palavra do Senhor fala que a palavra do Senhor é doce como mel, né? Então o mel a gente vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e era até que o João Batista se alimentava, né, com mel silvestre. Que muita gente só fala gafanhoto, né? Mas não. Ele lá no deserto, ele se alimentava com gafanhoto, sim, mas com mel silvestre também. E ele tinha a veste dele e ficava ali anunciando, falando a palavra do Senhor. Endireitei suas veredas, seus caminhos, endireitai, pregando, como muitas pessoas não ouvem, né? A gente vai pregando, né? As pessoas não dão ouvido, Jesus está voltando, Jesus voltará. E era que João Batista falava, Jesus está vindo, se prepara, o noivo está vindo, o Messias está vindo, o Messias aguardado, ele vai vir para começar o ministério dele. E as pessoas, muitas pessoas, claro que João Batista pregou muito, né? Ajudou muito, o tempo dele ali, ele fez, né, o que ele tinha que fazer, cumpriu com o propósito dele, a missão dele, é o que nós temos que fazer aqui na Terra, cumprir com a nossa missão, nosso propósito. E nós temos chamado. Mas a palavra do Senhor fala, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muita gente, às vezes, vê a igreja lotada, né? Mas só os escolhidos vai ser salvo. Que dentro da igreja tem joio, né? No meio do trigo. Vai ter a separação. No grande dia vai ter surpresas. Entendeu? E nem todo mundo vai ser salvo. Mas pelo menos a palavra do Senhor foi pregada em todo mundo. Foi para todo mundo. Agora só faz quem quer. Então aquela pessoa que ouviu e não pratica, esse não pode ser digno de ser filho de Deus. Porque tem que saber, né? Sabe a palavra, tem que praticar. Que não adianta saber. Muitas pessoas que não é cristão sabem. Versículo, até o diabo sabe. Versículo bíblico de cabeça para baixo. De có, tudo de có ali. Mas ele fala a verdade, ele faz o que é a verdade, ele faz o que Deus manda. Ele foi expulso lá do céu porque ele não quis obedecer a Deus, quis ser superior a Deus, ser maior do que Deus, tomar o lugar de Deus. E ninguém tira a glória de Deus. A glória é só do Senhor. Tudo que nós fazemos é tudo para a glória do Senhor. E era o que João Batista fazia, não se gloriava. O pessoal chamava ele de Cristo, falava, o Senhor é bom, você é bom. Que falaram com Jesus, ele não, bom é meu Pai que está no céu. Não, Jesus vai vir ainda, se prepare. Eu batizo com água, mas vai vir um que vai batizar com fogo, que é no Espírito Santo também. É diferente, é melhor do que eu.
que as pessoas achavam ele bom, né? O cara não. Tem um que vai vir, vai fazer coisas melhores do que eu. E é o que nós temos que fazer para nossos filhos também. Falar, nossos filhos vai ser melhor do que a gente, vai ter emprego melhor do que a gente, ganhar mais do que a gente. Temos que pensar alto, pensar bem. Não seja igual a gente. Tem exemplo, mas que seja melhor. Se você prega bem, teu filho tem que pregar melhor ainda. Se você canta bem, tem que pensar assim. Tem que ser melhor, superior. E João Batista sabia que tinha um superior, que era Jesus Cristo. Tinha um Deus maior, que é o Pai, Pai de todos nós, né? E o Filho dele, né? Que é Jesus Cristo. É a escadinha. E nisso daí que fazia João Batista, tinha muita crítica, como eu falei. Muitos deles eram os religiosos, eram os pessoal que não gostava, que já implicava desde ali. Não era só com Jesus na época que Jesus estava, não. Já na época de João Batista já estavam criticando por causa do evangelho. O próprio Jesus falou que iam odiar por causa do evangelho, que já no Velho Testamento, se odiar os profetas antigos, entendeu? Vai odiar a voz, que não vai suportar a palavra de Deus. E o próprio Jesus, quando veio pregando, né, em muitos lugares as pessoas saíam. Algumas pessoas novas, né, quando via ele batendo pesado, né, dando cajado, né, falando sobre cruz, as pessoas corriam. Só quem adorava Jesus, não pelas coisas que ele fazia, mas pelo que ele era, ficava lá, permanecia. Porque sabia que a vida eterna só vinha através de Cristo. Não adianta. Muitas pessoas, vários caminhos levam à salvação. Não. O único caminho é Jesus Cristo. O único caminho que leva à salvação. Não há outro. Há muitos caminhos, não. Há um caminho, um único caminho. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus falando. Entendeu? Que os judeus, né, falavam isso. E aqui era exatamente essas pessoas, os fariseus e os saduceus, que são os religiosos daquela época, né, os que falam que era até pessoas que cumpriam, né, a lei de Moisés, conhecia, né, Abraão, sabia que Jesus era do seio de Abraão, da tribo de Davi. Entendeu? Mas não acreditava. Para eles, muitos judeus não acreditavam que Jesus, né, o Messias tinha vindo. Ele já veio e vai vir pela segunda vinda. Eu creio em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eles começavam a criticar, porque João Batista estava batizando, entendeu? Pregando, e eles queriam rasurar, que ele já era como fosse o dono da lei. E naquela época eles pegaram a lei de Moisés e salvavam ali o que era aquilo dali, o que Moisés tinha falado. O que não era, que faziam contra, eles queriam, se pudesse, prendia, né, rasurar, igual muitas pessoas tentando rasurar, né, a gente não deixar falar da palavra de Deus, já. Dificultando a palavra do Senhor ir para vários lugares. Entendeu? Mas graças a Deus sempre tem alguém que sempre ouve, igual eu falei aqui nesse canal, mas nas outras plataformas. Tem gente que gosta, que aprecia a palavra de Deus, que quer mudar, quer ser transformado. Igual João Batista, ele tentavam calar ele de qualquer jeito, né? Rasurar. Mas ele não se calava, ele fazia o que Deus falou para ele fazer, o que nós temos que fazer, que é pregar o evangelho de Cristo, falar sobre o arrependimento, aquelas pessoas mudar, sair da vida errada, das coisas erradas, né? Ir para o caminho certo, fazer as coisas certas. Né? Os pessoal ficava com raiva que ele batizava lá no Rio Jordão, aquele povo, aquelas pessoas, ia muitas pessoas sendo batizadas. E chegou uma hora, né, que João Batista, ele estressou, falou, raça de víboras, aquelas pessoas, aqueles judeus, porque já não aguentava mais. Igual Jesus falou para aqueles judeus, aquelas pessoas que não queriam mudar, muitos, claro, mudaram quando Jesus pregou, falou. Mas chegou uma hora que Jesus falou, raça de víboras.
Eles eram falsos, achando que Jesus estava querendo tirar a lei de Moisés. Não é isso. O próprio Jesus falou: eu vim para completar a lei de Moisés, que Moisés só escreveu por causa do meu pai. E eu tô falando isso daí, essas coisas, por causa do meu pai. Aquelas pessoas não ficar com raiva, entender, mas tem pessoas que é difícil entender as coisas. Não entra as coisas na mente. E tem alguns judeus que não entraram, muitos, né, acreditaram que Jesus era o Jesus mesmo. E é a mesma coisa quando o João Batista falou, né? Eu tô fazendo o que meu pai falou, tal, tal, né? Ali muitas pessoas acreditaram, mas sempre tem aquela pessoa que é muito religiosa, vive na religiosidade. Jesus não era religioso e as pessoas querem ser. Então chegou uma hora, né, que aí chega o versículo 8 que a gente fala. Aí falou para eles, para aqueles religiosos que falam que é até seita, né? Os judeus, os fariseus, né? Falando vocês, pois frutos dignos de arrependimento, que eles podiam se arrepender, dignos de arrependimento. Para eles se arrepender do que ele estava falando, fazendo. Como Jesus falou quando foi crucificado na cruz: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que faz. Que eu creio que é João Batista falando, né, para eles, né, que para eles se arrepender, que era tempo, eles podiam se arrepender, que eles não sabiam o que estavam falando, fazendo. Que as pessoas não entendem, né, o que a gente fala, o que a gente faz. É a mesma coisa as pessoas na época de Jesus não entendiam o que Jesus fazia, falava. Era muito criticado, né? Porque quem faz o bem não vai ser só sempre elogiado, vai ter as críticas também. E quando a pessoa é mais criticada, aí que o ministério cresce mesmo. As coisas, em vez de descer, né? Que acha que está criticando, vai. Não. Aí que sobe, aí que melhora mais. E era o que acontecia com Jesus. Ele era mais conhecido, não porque ele queria ser reconhecido por ninguém. Que ele próprio falou: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas ele acabava sendo reconhecido pelas maravilhas que ele fazia, pelas coisas boas que ele fazia na terra. Era João Batista a mesma coisa. E nós temos que ser assim, deixar o nosso legado aqui das coisas boas, dos bons frutos, fruto, árvore boa. Que lá em Gálatas também falando, né, dos frutos do Espírito Santo, que é a longanimidade, né, que são 7, né? 7 frutos: benignidade, mansidão, vai indo vários. E era o que o João Batista fazia, que Jesus fazia, e é o que nós temos que fazer aqui. Orar, eu creio que João Batista orou pela vida daquelas pessoas, nós temos que orar para essas pessoas que falam mal, né? Que querem o nosso mal, que a palavra só fala que ore pelos seus inimigos, né? Ame o seu próximo, quem nos calonia, quem nos odeia, que Jesus fazia, amava. Jesus não reclamava, não. Ah, não gosta de mim, não. Nós temos que orar pelo bem, que aquelas pessoas sejam mudadas, que se convertam, que venham servir a Cristo igual a gente. Tá? Que um dia orar seja da mesma congregação nossa, né? Que fique em paz, que esteja em paz, igual Jesus era paz, levava as paz no lugar. E nós temos que ser assim. Ele é paz, mas é espada. O próprio Jesus fala: não vim trazer a paz, né? Ele era paz, mas não veio trazer a paz, mas veio trazer espada, porque para a pessoa mudar. Ele é amor, mas é fogo consumidor. Então eu creio que João Batista orava pelas pessoas, né, pedia, aquele que não conseguia, né, mudar, que aquelas pessoas não se arrependessem. Agora esse judeu, essas pessoas lá da Judéia lá, entendeu? Ele falava: vocês são dignos de arrependimento. Entendeu? Que ele sabia que o Espírito Santo dia tocar aquela pessoa muda. É o que nós temos que fazer, tá? Orar pelas pessoas, para elas ser transformadas, né? Igual a gente foi, e ser uma nova pessoa, uma nova criatura, através de Jesus Cristo, né? Do Filho de Deus, do Messias, que falou que ia vir, Deus falou que ele ia vir, e ele veio. Depois que João Batista fechou o ministério dele, aí começou um novo ministério.
que é o que nós estamos fazendo até hoje, que é pregando o Evangelho, falando do reino. Né? Que venha o teu reino e faça a tua vontade. Entendeu?